Qual é o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras? Quais são as três principais armas espirituais do crente e como elas são definidas? Como Jesus Cristo é apresentado como o maior modelo de quem usou as armas espirituais de acordo com as Escrituras? Estamos estudando a lição número 6 da classe de adultos, que tem o tema As Nossas Armas Espirituais. Nesse tema que nós vamos estudar, o foco está em entender o papel e a importância das armas espirituais na vida do crente, conforme descrito nas Escrituras. As armas espirituais são recursos dados aos crentes para combater as forças espirituais do mal e viver uma vida de fé e vitória. O texto áureo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. O texto áureo destaca a natureza das armas do crente, enfatizando que elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, e isso significa que as armas espirituais são fundamentais para a batalha espiritual que enfrentamos e através do poder de Deus que elas são capazes de destruir fortalezas espirituais. Verdade prática: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4 e o versículo 16 ao 20. Essa leitura era conhecida como uma leitura quebrada. Quando for esse tipo de leitura, eu recomendo aos irmãos que leiam o capítulo todo para entender o contexto da leitura. Amém? Na leitura em que nós lemos, o primeiro trecho fala sobre Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde é tentado pelo diabo após um período de 40 dias de jejum. Jesus enfrenta as tentações com firmeza, citando a palavra de Deus como sua defesa contra o mal. O segundo trecho Jesus retorna a Nazaré, sua cidade natal, e entra na sinagoga no dia de sábado. Ele é convidado a ler as Escrituras e encontra o texto do profeta Isaías, que fala sobre a sua própria missão messiânica. Após ler o texto, Jesus encerra o livro e anuncia que as Escrituras foram cumpridas naquele momento, revelando-se como o Messias prometido. Essa leitura destaca a autoridade e o propósito divino da missão e de Jesus na terra. A introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de três opositores que se mostram como obstáculo de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizamos que usaremos três armas, isto é, recursos espirituais, em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. O primeiro ponto aqui a ser observado nessa introdução é a continuidade do estudo. A introdução faz referência à lição anterior, onde foram abordados os três opositores da jornada cristã: o diabo, a carne e o mundo. Esses foram apresentados como obstáculos, enfrentando pelo crente. Agora a ênfase muda para os recursos espirituais que os crentes têm à disposição para lidar com esses desafios. O segundo ponto a ser observado é armas espirituais essenciais. A introdução destaca três armas espirituais fundamentais que todo crente deve utilizar diante dos obstáculos da jornada cristã: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Esses recursos são fundamentais para fortalecer a fé e vencer as batalhas espirituais que surgem ao longo do caminho. Além disso, ressalta-se que a vida cristã é uma jornada permeada por uma batalha espiritual contínua que só chegará ao fim com o arrebatamento da igreja. Primeiro ponto da lição: as armas do crente. Subtópico 1: as armas. Nesse subtópico, explora-se o conceito de armas espirituais e sua importância na vida cristã. O primeiro ponto aqui a ser observado é a classificação das armas. As armas são classificadas em instrumentos de ataque e de defesa, fazendo uma analogia com as armas físicas usadas pelos exércitos antigos e pelo exército de Israel.
Essa classificação inclui uma variedade de armas, desde espadas e arcos até escudos e capacetes, mostrando a diversidade de recursos disponíveis para o crente em sua jornada espiritual. O segundo ponto aqui a ser observado é o sentido metafórico das armas. Embora as escrituras descrevam essas armas de forma literal para os cristãos, o uso de armas tem um sentido metafórico. Em vez de um combate físico corpo a corpo, os crentes enfrentam uma batalha espiritual contra as forças do mal, lideradas pelo diabo e seus demônios. Essa batalha envolve resistir às influências do mundo da carne. Palavras aqui a ser observada, a primeira palavra é metafórico. Refere-se ao uso de palavras ou expressões que têm um significado simbólico além do literal. A segunda palavra que é observada é combate. Representa a luta ou confronto, neste caso, a batalha espiritual enfrentada pelos crentes. E a terceira palavra que é observada é confiança. Indica fé e a dependência do Senhor, mesmo diante das adversidades espirituais. Subtópico 2. As estratégias do inimigo. Neste subtópico, explora-se o conhecimento necessário sobre as táticas do diabo na tentativa de ludibriar os crentes. 2 pontos aqui a ser observado. O primeiro é revelação no Novo Testamento. O texto destaca várias estratégias utilizadas pelo diabo, conforme revelada no Novo Testamento. Essas incluem arrebatar a palavra do coração das pessoas, buscar altas posições através de mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé dos crentes e enganar com doutrinas demoníacas. Essa variedade de tática demonstra a complexidade e a astúcia do inimigo espiritual. O segundo ponto aqui a ser observado é alerta apostólico. O apóstolo Pedro alerta os crentes sobre a necessidade de vigilância e sobriedade diante das investidas do diabo. Ele descreve o diabo como um adversário muito astuto, comparando-o a um leão que ruge, pronto para devorar aqueles que descuidam. Esse alerta enfatiza a importância da vigilância espiritual e da resistência das artimanhas do inimigo. Palavras aqui a ser observada é sagacidade. Refere-se à astúcia e inteligência aguçada, características atribuídas ao diabo, na tentativa de enganar os crentes. A segunda palavra aqui é vigilância, que indica a necessidade de estar atento em alerta espiritual, especialmente diante das investidas do inimigo. E a terceira palavra que é ser observada é astúcia, significa esperteza ou habilidade em enganar, características atribuídas ao diabo em sua tentativa de desviar os crentes da verdade. Ponto 3 da lição. O chefe de toda força do mal. Nesse subtópico explora-se a posição e a autoridade do diabo como líder das forças espirituais malignas. O primeiro ponto que é observado nesse subtópico é a posição de liderança. Neste subtópico explora-se a posição e a autoridade do diabo como líder das forças espirituais malignas. O primeiro ponto que é observado aqui nesse subtópico é a posição de liderança. O apóstolo Paulo, em sua epístola, enfatiza que o diabo é o chefe. Nesse subtópico, eu destaquei aqui 2 pontos a se observar. O primeiro é a posição de liderança. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, enfatiza que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que luta contra os crentes. Ele é descrito como o príncipe da potestade do ar e o Deus deste século, destacando sua posição de autoridade na hierarquia do mal. Isso evidencia a dimensão e a organização do reino das trevas, com seus servos, emissários e principados e potestades. O segundo ponto aqui a ser observado é a atuação contra os crentes. Paulo também menciona como o diabo pode agir contra os crentes, usando instrumentos humanos para interferir em seu ministério e vida espiritual. Essa referência destaca que o inimigo não só exerce poder espiritual, mas também pode operar por meio de pessoas para impedir o avanço do evangelho e prejudicar os seguidores de Cristo. Palavras aqui a ser observada. A primeira é hierarquia. Refere-se à estrutura de autoridade e organização dentro do reino das trevas, como o diabo como líder supremo.
A segunda palavra que é potestades. Indica as diferentes formas de poder ou autoridade espiritual que o diabo exerce sobre o mundo e aqueles que estão sob sua influência. E terceiro é emissários. Significa mensageiros ou representantes enviados pelo diabo para realizar seus planos malignos na terra, agindo como agentes de suas trevas. Subtópico 2. As três armas espirituais do cristão. Subtópico 1. A palavra de Deus. Esse subtópico destaca-se a importância de três recursos espirituais fundamentais para a vida do crente. Dois pontos que é observado nesse subtópico que eu separei é a palavra de Deus, que é o primeiro ponto. O texto ressalta a centralidade da palavra de Deus na vida do crente. Jesus ensinou que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O estudo perseverante da palavra é comparado ao desejar afetuosamente o leite espiritual para o crescimento espiritual. Ao se firmar na palavra, o crente fortalece para resistir à influência maligna e a armadilha de Satanás, experimentando a influência transformadora da verdade divina. O segundo ponto aqui a ser observado é a nutrição espiritual. Assim como um alimento físico é essencial para a nutrição do corpo, a palavra de Deus é essencial para a nutrição espiritual do crente. Ela fortalece e solidifica a fé, capacitando-o a resistir às tentações e estratégias do inimigo. Aqueles que se rendem à palavra de Deus experimentam um crescimento espiritual frutífero e uma maior intimidade com Deus. Três palavras que essa observada é nutrição. Refere-se ao processo de fornecer nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento, neste caso, da vida espiritual através da palavra de Deus. E a segunda palavra que essa observada é firmado. Significa estar estabelecido ou fundamentado firmemente em algo aqui, referindo-se à firmeza que a palavra de Deus proporciona na vida do crente. A terceira palavra que é observada é transformadora. Indica a capacidade da palavra de Deus de provocar mudanças significativas na vida daqueles que a recebem e praticam, levando-os a uma vida mais alinhada com os propósitos divinos. Subtópico 2. A oração. Nesse subtópico destaca-se a importância da oração como uma poderosa arma espiritual na vida do crente. Dois pontos aqui a ser observado primeiro é a aliada do estudo da palavra. A oração é apresentada como uma aliada essencial ao estudo da palavra de Deus. Assim como o estudo da palavra nutre e fortalece a fé do crente, a oração fortalece e complementa esse processo, proporcionando uma comunhão mais profunda com Deus e uma maior compreensão dos seus ensinamentos. O segundo ponto que é observado é fortalecimento integral. O texto destaca que a oração não é apenas uma peça da armadura espiritual, mas é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para toda a armadura. Isso sugere que a oração fortalece e fortifica todas as áreas da vida do crente, trazendo equilíbrio e proteção espiritual em todas as esferas da sua existência. Palavras aqui a ser observada a primeira palavra que a ser observada é aliada. Refere-se a uma pessoa ou coisa que está associada ou colabora com outra para um propósito comum. Neste caso, a oração como aliada ao estudo da palavra de Deus. Segunda palavra a ser observada é comunhão. Indica a relação íntima e pessoal que o crente desenvolve com Deus através da oração, fortalecendo seus relacionamentos espiritual. Terceira palavra que é observada é fortalecimento. Significa tornar-se mais forte ou resistente. Neste contexto, a oração fortalece o crente espiritual, emocionalmente e mentalmente para enfrentar os desafios da vida cristã. Subtópico 3. O jejum. Nesse subtópico, destaca-se a prática do jejum como uma terceira arma espiritual na vida do crente. Dois pontos aqui a ser observados nesse subtópico primeiro é a prática presente nas Escrituras. O texto ressalta que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente entre o povo de Deus. Ele é usado como uma forma de buscar orientação divina e demonstrar humildade diante de Deus. Exemplos bíblicos incluem Moisés, Elias,
o próprio Jesus e os discípulos, além da igreja primitiva e os apóstolos Paulo, todos praticando jejum em momento importante de busca espiritual. O segundo ponto aqui a ser observado é o valor espiritual. O jejum é apresentado como uma prática de valor glorioso para a vida do crente, pois ele auxilia a desenvolver uma maior intimidade com Deus. Ao negar-se temporariamente de alimento físico, o crente demonstra sua dependência total de Deus e sua disposição para buscar a vontade divina de forma mais profunda. Palavras aqui a ser observada. A primeira é humildade. Refere-se à qualidade de ser humilde, reconhecendo a própria dependência de Deus e submetendo-se à sua vontade, como demonstrado através do jejum. A segunda palavra que é ser observada é intimidade. Indica a proximidade e comunhão profunda com Deus, que o crente busca através da prática do jejum. A terceira palavra a ser observada é disciplina. Significa a prática constante e deliberada de certas ações ou comportamentos, como o jejum, que fortalecem a fé e a devoção do crente. Ponto 3 da lição. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Subtópico 1. Vencendo o diabo com a palavra. Nesse subtópico, o nosso maior modelo destaca-se Jesus. Jesus como um exemplo supremo a ser seguido na batalha espiritual. 2 pontos aqui a ser observado é vencendo o diabo com a palavra. O texto ressalta 2 episódios importantes em Lucas 4, onde Jesus demonstra o poder da palavra de Deus na luta contra o tentador. No primeiro episódio, Jesus resiste às tentações do diabo, citando a palavra de Deus, mostrando que os princípios da palavra devem guiar a vida do crente na batalha espiritual. No segundo episódio, ao ler uma passagem do profeta Isaías, na sinagoga de Nazaré, Jesus declara que as escrituras estão sendo cumpridas naquele momento, mostrando sua autoridade e domínio sobre as escrituras. O segundo ponto que é observado é a espada do Espírito. O apóstolo Paulo instrui os crentes a tomarem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como sua principal arma de ataque na batalha espiritual. Essa espada é descrita como poderosa e eficaz, proveniente no Espírito Santo de Deus. Isso destaca a importância de conhecer e aplicar a palavra de Deus na vida do crente, como uma arma indispensável na luta contra as forças do mal. 3 palavras aqui a ser observada é a autoridade. É a primeira. Refere-se ao poder ou direito de dar ordem e ser obedecido, como demonstrado por Jesus ao utilizar a palavra de Deus para resistir ao diabo. A segunda palavra que é observada é domínio. Indica controle ou supremacia, como demonstrado por Jesus ao mostrar sua autoridade sobre as Escrituras e sua aplicação em sua própria vida e ministério. A terceira palavra aqui a ser observada é eficaz. Significa que algo é capaz de produzir o efeito desejado com a palavra de Deus, que é descrita como poderosa e eficaz na luta espiritual. Subtópico 2. Vivendo em oração. Nesse subtópico, destaca-se a prática constante de Jesus em dedicar-se à oração e o chamado para os crentes seguirem seu exemplo. 2 pontos aqui a ser observado primeiro é exemplo de Jesus. O evangelista Lucas destaca que Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos a fim de orar. Ele não apenas ensinava sobre a importância da oração, mas também a prática regularmente em sua própria vida. Jesus orava pelos apóstolos, pela igreja, por seus algozes, por indivíduos específicos como Simão e pelos que estavam ao redor do túmulo de Lázaro. Isso demonstra a centralidade e a frequência da oração da vida de Jesus como modelo para os crentes seguirem. O segundo ponto que é observado é o chamado para a prática da oração. Jesus confia aos seus seguidores o compromisso de dedicarem-se à prática da oração. Ele instrui que os crentes busquem um local reservado, um horário e prioridade para se comunicarem com Deus, em súplicas. Assim como Jesus investia tempo em comunhão com o Pai, os crentes são encorajados a seguir seu exemplo e cultivar uma vida de oração constante e fervorosa.
A primeira palavra que é observada aqui é dedicação. Refere-se ao compromisso e empenho contínuo em realizar algo, como a dedicação de Jesus à prática da oração. A segunda palavra aqui é prioridade. Indica a importância ou precedência dada a algo, como a prioridade de Jesus atribuída à comunhão com o Pai através da oração. A terceira palavra que é observada é fervorosa. Significa intensa, fervente ou apaixonada, como deve ser a vida de oração dos crentes, seguindo o exemplo de Jesus em sua devoção ao Pai. Subtópico 3. Vivendo em jejum. Nesse subtópico, destaca-se a prática do jejum como uma forma de aprofundar a intimidade com Deus e sensibilidade à sua voz. Dois pontos que é observado é exemplo de Jesus. O texto destaca que, além de meditar na palavra, perseverar em oração, Jesus também jejuava. Ele não apenas ensinava sobre a importância do jejum, mas também a prática em sua própria vida. Assim como Jesus jejuava para buscar maior intimidade com o Pai, ele espera que seus seguidores também o imitem nessa prática espiritual. O segundo ponto que é observado é o estímulo bíblico ao jejum. A Bíblia estimula os seguidores de Cristo a jejuarem, exceto aqueles que têm problemas de saúde. O jejum é apresentado como uma prática espiritual que aprofunda a intimidade com Deus e sensibilidade à sua voz. Quando combinado com o estudo da palavra e oração, o jejum fortalece a comunhão com Deus e torna os crentes mais respectivos à sua orientação e direção. A primeira palavra que é observada aqui nesse subtópico é intimidade. Refere-se ao relacionamento próximo e profundo com Deus, que é fortalecido através da prática do jejum, levando os crentes a uma comunhão mais íntima com o Pai. A segunda palavra que é observada é sensibilidade. Indica a capacidade de perceber e responder à voz de Deus, que é aprimorada quando os crentes jejuam e buscam sua presença de forma dedicada. A terceira palavra aqui é obediência. Significa submeter-se à vontade de Deus e seguir suas instruções, como demonstrado pelos crentes que respondem ao estímulo bíblico ao jejum, buscando obedecer aos ensinamentos de Cristo em sua vida espiritual. Chegamos à nossa conclusão. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com as armas espirituais: palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida, ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida de nosso Senhor Jesus, que fez o uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Você que ficou até aqui, eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. No canal você vai encontrar estudos bíblicos, devocionais e lições da EBD. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus vos abençoe.